Bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Marina, sou nutricionista e cozinheira e esse canal é dedicado à alimentação saudável. Se você já tá aqui sempre, já me ouve falar isso 1000 vezes, bem-vindo você também, tá bom? Obrigado por estar aqui de volta. Mas então, hoje a gente veio para a cozinha não para fazer receitas como a gente costuma fazer, mas para conversar com vocês sobre 5 lições que eu aprendi na vida saudável que mudaram a minha cabeça, mudaram os meus hábitos, mas por que eu aprendi essas lições. Elas não estão em ordem particular de importância, mas foram 5 que eu pensei assim que foram marcantes e tem alguns assuntos diferentes para abordar nelas. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. A primeira lição é: o que dita o quanto que eu vou comer e a hora que eu vou comer não é uma regra, tipo comer de 3 em 3 horas ou qualquer outra coisa além da minha fome. Se eu não tenho um objetivo específico, por exemplo, de ganhar massa muscular, estou fazendo uma dieta e um regime de exercícios para isso, se eu simplesmente quero emagrecer ou manter o meu peso ou ser saudável, o que dita o meu consumo é a minha fome e o que faz eu parar de comer é a minha saciedade. Então a gente não precisa comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo ativo, isso é tudo mito. O que você deve prestar atenção na hora de comer é a sua fome. Então se você acordou e não tem fome na primeira hora, na segunda hora, você não precisa comer. Se deu a hora do lanche e você não está com fome ainda, você pode esperar um pouco mais para fazer a próxima refeição. O que dita o momento de comer é a nossa fome. E também, e eu acho que esse é o mais difícil, porque é até mais fácil a gente identificar a fome quando ela vem, né? A fome do estômago. A gente sente o estômago vazio, às vezes doendo, ou às vezes só roncando, a gente vai se sentindo fraco, a gente sabe, né? Fome. Essa é a sensação que a gente tem que prestar atenção para então comer, e comer bem, comer comida de verdade. Mas a coisa que eu mais acho que foi revolucionária para mim foi aprender a ouvir os meus sinais de saciedade, a prestar atenção nos meus sinais de saciedade do corpo, que é quando a minha fome já foi embora, que é o meu corpo sinalizando: olha, a gente já comeu o suficiente, nós não precisamos comer mais. É muito importante a gente prestar atenção nos sinais de saciedade. A gente não precisa terminar um prato simplesmente porque a comida está no prato. A gente não precisa começar a comer um pedaço de pizza e terminar o pedaço de pizza se na segunda mordida a gente já está satisfeito. A gente deve comer até a fome ser saciada. E aí, meu amigo, você pode guardar aquela comida para comer depois. Você pode pedir para embalar num restaurante e levar para casa. Você está almoçando em casa, botou comida demais no prato, que eu sempre sugiro a gente botar pouquinhos, né, pra gente não ter que fazer isso. Se a gente bota aos pouquinhos, fica mais fácil, não vai sobrar comida no prato se a gente ficar saciado no meio da refeição. Mas se você colocou uma quantidade de comida no prato e no meio do prato você se sentiu saciado, bota numa Tupperware, bota num potinho, bota na geladeira e aí quando a sua fome vier de novo, né, o nosso sinalizador de que devemos comer, você esquenta aquilo e come. Isso realmente mudou a minha vida, o que significa que não necessariamente eu faço 5 refeições por dia, às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 4, às vezes eu faço 5, às vezes eu faço 6, às vezes eu faço 7, porque a minha fome varia ao longo do dia e a minha saciedade que me mostra a hora de parar de comer. E isso é o que mostra também a quantidade de comida que a gente vai comer, né? A quantidade que eu devo comer no almoço, no café da manhã. Eu sempre priorizo algumas coisas na hora de fazer o prato, como por exemplo, eu priorizo os vegetais, as hortaliças, eu priorizo as proteínas e os carboidratos vão entrando em menor quantidade, mas ouvindo a minha fome diante desse prato que está bem distribuído em termos de quantidade de proteína, gordura, fibras, não vou ter problema de comer mais do que eu devia ou menos do que eu devia se eu estou escutando ali os meus sinais de saciedade e fome. Pensando numa pessoa que está saudável, claro, que está uma pessoa normal, que não está com os metabolismos todos hormonais bagunçados, tá bom? Eu falo muito mais sobre isso e também sobre os outros tipos de fome, porque eu tava aqui falando da fome de estômago, né? Aquela fisiológica, quando a gente tá com fome. Mas existem outros tipos de fome também que eu falo muito no meu curso. Existe a fome de boca, que é muito relacionada com vontade de comer, de satisfazer os sentidos. Existe a fome de coração, que é quando a gente associa emoções com comida, com a nossa alimentação. Eu falo muito mais sobre isso, aulas muito completas, no nosso curso Descobrindo a Cozinha Saudável, que eu venho avisar que tem uma turma abrindo dia 8 de junho e as inscrições ficam abertas aí por alguns dias. As informações estão aqui embaixo do curso para você fazer pré-inscrição. Se você chegou mais tarde, as inscrições já fecharam. Não se preocupe que a gente abre turmas periodicamente, então você pode ver as informações aqui embaixo.
para se inscrever e aprender muito mais comigo. Mas então, para a maior parte das pessoas, fome não é uma questão. O que a gente tem muito mais é questão de sobrepeso, obesidade e da gente estar consumindo um excesso de alimentos ultraprocessados, altamente açucarados, altamente calóricos. E isso vem também de uma abundância de comida. A gente tem oferta de comida o tempo todo, em todo lugar. Quando você sai da sua casa até você chegar no seu trabalho, você vê trocentos outdoors de comida, você vê várias lanchonetes, vários restaurantes, um monte de drive-thru para você passar com o carro, nem ter que descer do carro. Você chega no trabalho, tem restaurante perto, tem a moça que vende brigadeiro no trabalho, você tem comida vendendo no mercado, no caixa da farmácia, no caixa da papelaria, no caixa do pet shop tem comida vendendo. Claro que geralmente bombom, chocolate, balinha, sorvete, salgadinhos, jujuba. Você tem na ponta do seu dedo ali, no seu celular, a possibilidade de pedir comida. Então, comida agora é uma coisa abundante, tem oferta de comida o tempo inteiro. Comida não é uma coisa escassa, como costumava ser há centenas de anos atrás, em que a gente tinha que plantar a própria comida ou caçar a própria comida. Então, a comida agora é abundante. Mas a nossa atitude diante dessa grande oferta de comida não pode ser de uma mentalidade desesperada, como se a comida fosse sair correndo, sabe? Quantas vezes a gente come alguma coisa simplesmente porque ela foi ofertada pra gente e a gente usa essa desculpa de eu não sei quando é que eu vou ter essa oportunidade de novo. Eu fazia muito isso. Então, por exemplo, vai numa festa de aniversário, chega, come uma entradinha lá, um queijinho, um salaminho que foi oferecido. Depois você come um salgadinho. Aí você come o almoço principal que veio, sei lá, um macarrão, um estrogonofe, um churrasco, uma galinhada. E aí você já tá super saciado, mas veio bolo e docinho. E você fala, eu vou comer o bolo, eu vou comer docinho, mesmo sem fome, porque tá aqui e eu não sei qual que vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter, né, de comer um bolo desse, de comer um docinho desse. Tá aqui, eu vou comer. Eu tinha muito essa mentalidade antes e comia o bolo e o docinho às vezes até sem tanta vontade e definitivamente sem fome, já empanturrada, mas porque tava lá e porque, sei lá, né, quando que eu vou ter a oportunidade de comer de novo? Essa foi uma lição que eu super aprendi. Gente, dá pra ir no dia seguinte ou no mesmo dia mais tarde, quando der vontade, comer uma fatia de bolo numa confeitaria. Dá pra você fazer brigadeiro na sua casa rapidinho. Dá pra você pegar e falar assim, olha, eu vou levar então, eu não vou comer agora não, mas eu vou levar um pedaço de bolo, à tarde eu como. Tá entendendo? Então, assim, a oferta é abundante. A comida essa não é só a única oportunidade de comer bolo docinho. Tem oportunidade de comer bolo docinho o tempo inteiro. Quando você vai num restaurante, você pede uma comida e vem aquela comida, e você comeu, e a sua saciedade apareceu para te avisar, olha, nós estamos cheios, nós não precisamos comer mais. Você pode embrulhar para levar, outra pessoa pode comer, e você pode voltar nesse restaurante em outra ocasião. Assim, tem comida o tempo inteiro sendo ofertada e comida gostosa o tempo inteiro. E outra coisa que mudou muito a minha cabeça é quando eu treinei o meu paladar para achar gostosas, muito gostosas, as comidas que eu podia comer o tempo todo, as comidas do dia a dia, e não só essas comidas açucaradas, hipercalóricas. O bolo é gostoso? Claro. A pizza é deliciosa? É maravilhosa. Mas o arroz com feijão também é uma delícia. A carne moidinha do almoço também é muito gostosa. A abobrinha assadinha com tomate e um queijinho branco, delícia absoluta. Uma salada bem temperada, incrível. E aí quando eu treinei meu paladar para gostar dessas coisas, aí a comida saudável do dia a dia, que faz parte da minha rotina, ficou super abundante. É só eu esperar ter fome de novo. Então eu como esse almoço delicioso, né? Quando eu atinjo a minha saciedade, eu paro e eu sei que quando eu tiver fome de novo, eu vou ter a oportunidade de comer outra coisa deliciosa e saudável. Se for mais ou menos na hora do lanche, eu vou querer um iogurte, uma granola, uma fruta, ou eu posso fazer um ovinho mexido com um queijinho, tomatinho, espinafre e comer com um pãozinho integral, ou eu posso comer qualquer outra coisa dessas centenas de possibilidades gostosas que eu tenho que cabem. Então, talvez essa lição não seja muito para você, ou talvez super seja. Me conta depois nos comentários se você se identificou. Mas para mim foi perceber que a comida era uma coisa super abundante. Isso tirou um peso, um valor e uma importância na comida e colocou o outro.
né? Agora a comida tem outros significados e contornos que não é esse, ai meu Deus, eu preciso comer isso desesperadamente porque isso é uma delícia, eu não sei quando é que eu vou ter a outra oportunidade de comer isso. Terceira lição que eu aprendi, a dar a importância e o valor aos vegetais, às frutas, às verduras, e a todos esses alimentos da nossa comida de verdade que fazem parte do nosso dia a dia. E eu aprendi a dar esse valor porque eu passei a prestar atenção no processo que aquele alimento passa até chegar no meu prato. Então, por exemplo, começou com ir à feira. Eu comecei a ir à feira quando eu era jovenzinha, ainda no curso de nutrição, e ver a comida, aqueles alimentos orgânicos que eram produzidos e comercializados principalmente por agricultores familiares. E quando eu fui na feira e vi aquilo passou a ter outra importância para mim. Era muito mais do que simplesmente uma cenoura seca, velha do supermercado. Era uma cenoura super fresca, ainda com aquelas ramas lindas, né? Quase com um buquê de cenouras oferecidas por aquele agricultor familiar que ele mesmo, na roça dele, produziu e que estava ali me oferecendo. Ele também me oferecia várias hortaliças que eu não conhecia, que são as punks, como serralha, e bertalha, e ora pronobis, e taioba e outras coisas que a gente não encontra no mercado normal, pelo menos aqui na minha região. Ele me contava, inclusive, como que eu podia consumir a rama da cenoura e a folha da beterraba e a folha do rabanete e me dava sugestões. E eu percebi na feira que eu não encontrava sempre as mesmas coisas, que não era toda vez que eu ia na feira que tinha couve-flor ou mesmo alguns tipos de alface, porque dependendo da chuva, da época do ano, da seca, a produção mudava. E aí o agricultor me contava, não, a gente não tá tendo couve-flor porque essa época do ano é muito difícil, por causa do frio, por causa do calor, e me explicava, não, porque veio essa chuva, então a gente não conseguiu colher espinafre, mas tem, olha só, tem essa outra coisa que nessa época do ano fica ótimo. E aí eu comecei a entender os processos aí. Daí eu comecei a plantar algumas coisas no quintal. E aí fui aprender a dificuldade e o desafio que é você preparar ali o solo direitinho, regar direitinho, lutar contra as pragas, e percebi também que demorava muito tempo para eu conseguir colher certas coisas, que foi um pouco assim espantoso para mim. Quantos dias demorava, quantos meses demorava para colher batata, cenoura, ou quantos dias demorava para colher rúcula, alface. E isso me deu um outro olhar de valorização desses ingredientes, porque quando você tira um pimentão do seu pé e você pega aquele pimentão que você, depois de alguns ajustes, depois de lutar contra certas pragas, você conseguiu cultivar, e você lava e pica e refoga e serve, nossa, você tem outra apreciação por aquele pimentão, ele fica até mais gostoso. Uma lição que eu acho que todo mundo deve colocar em prática. Seja plantando, nem que seja um temperinho, né, no seu apartamento, ou indo à feira, conversando com os agricultores, ou levando as crianças para a feira e para o mercado para elas verem, né, as cores e as escolhas, ou simplesmente prestando muita atenção no processo, né, que a gente leva para cozinhar. Cozinhar também é um processo que te faz abrir o olho para aqueles alimentos saudáveis e valorizar ele muito mais. Quando você prepara uma hortaliça em casa, você se conecta com aquilo de uma outra forma, e aí todo o processo da alimentação saudável, da vida saudável, vai ficando mais nos eixos, sabe? Olhar para aqueles alimentos, incluir eles na sua alimentação, vai ficando mais gostoso, mais prazeroso. Então é uma coisa que foi muito valiosa, que realmente mudou tudo para mim. A quarta lição é que a sua alimentação é sua responsabilidade pessoal. E isso é uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é. Quando a gente é criança, né, a gente tem, às vezes mais, às vezes menos, parte da responsabilidade pelo que a gente está comendo. Na minha opinião, a criança decide se ela vai comer, se ela não vai comer, ela decide quanto que ela vai comer, sabe? Dentro da segurança das escolhas saudáveis que os pais estão fazendo para ela. Então, os pais fazem o cardápio, não é como se a criança fosse olhar o que está ali disposto na mesa e falar, não, não quero comer nada disso, por favor, me faça macarrão e farofa. Não, ela vai
ter essa segurança do cardápio, ela vai ter a segurança dos horários fixos, então ela sabe que tem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, o controle tá ali na mão dos pais, então, de certa forma, a responsabilidade é deles. A criança tem um papel também de autonomia sobre as escolhas dela, e eu não concordo que a gente deve enfiar comida na boca da criança, ou falar que ela vai ser punida por não comer, ou falar que ela vai ser recompensada por comer com sobremesa. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer é que chega um momento da nossa vida que essa responsabilidade passa para nossa mão. A responsabilidade que antes era dos nossos pais ou de outra pessoa, agora passa para nossa mão. Eu lembro muito bem na faculdade, quando eu finalmente, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, comecei a ser mais independente, passava o dia na faculdade, não tinha mais tanto os meus pais se responsabilizando pela minha alimentação. Eu tinha que decidir e providenciar, de certa forma, o almoço e os lanches. Eu arrumava a minha lancheira ou não, escolhia comprar lá. E no começo, essa liberdade, essa agora, as coisas estão na minha mão, me deixaram fazer escolhas péssimas. No primeiro semestre, eu fazia nutrição. Com 17 anos, eu falei, pronto, agora eu vou comer tudo que eu quiser aqui, vou comer fora. Quando eu era criança não tinha muito isso, eu levava muita comida de casa, então eu comia fora e comia jujuba, e comia chocolate, e tomava sorvete, e comia nos restaurantes da universidade que eram péssimos. Eu não tô falando do bandejão, tô falando daqueles quiosquezinhos da faculdade. Era um estrogonofe de ketchup horroroso. Depois de alguns meses nessa, a minha saúde tinha piorado, eu tinha ganhado peso, a minha alimentação estava muito ruim. E aí eu olhei para aquela situação e falei, cara, a responsabilidade é minha e eu estou fazendo escolhas ruins, né? Eu preciso fazer o que meu pai e minha mãe fizeram por mim, agora está nas minhas mãos, e eu que preciso fazer com que a minha alimentação seja saudável, eu que preciso garantir para mim mesma os nutrientes, a diversidade, a variedade. Eu tenho essa liberdade agora e essa responsabilidade também. Então, eu passei a fazer as minhas lancheirinhas, fazer as minhas marmitas, virei a senhora marmita, que levava a marmita para todos os lados, para almoço, para lanche, para jantar, dependendo do horário que era a minha aula. Meus amigos também começaram a fazer isso, então não era como se eu fosse um alienígena. Então, assim, a gente passou a esquentar comida no micro-ondas do centro acadêmico na faculdade todos os dias, e a minha alimentação melhorou muito, e eu comecei a me conectar muito mais com aquele lance de fazer marmita, de planejar, de ter, né, todas as coisas que vocês veem hoje em dia aqui no canal e no curso, e essa direção que a minha carreira foi, tem muito a ver com esse momento em que eu decidi ter responsabilidade sobre a minha alimentação. A pergunta é, você tem responsabilidade sobre a sua alimentação? Quem que está decidindo o que você come? Sabe? Você está terceirizando a sua alimentação para um restaurante? Você está terceirizando a sua alimentação para o fast food? Você está terceirizando a sua alimentação para outra pessoa na sua casa que decide tudo? Você está terceirizando a sua alimentação para a indústria, comendo só macarrão instantâneo e lasanha congelada? Você está com a responsabilidade da sua alimentação nas suas mãos. Tá na hora de pegar ela para suas mãos. Outras pessoas podem te ajudar. Se a gente vive em família, em comunidade, outras pessoas podem cozinhar também. Mas você tem responsabilidade. Você não pode simplesmente olhar e falar assim, eu não sei o que tem para comer, eu não sei o que tem na geladeira. Não, você também tem que ajudar na sua unidade familiar a que todos tenham uma alimentação saudável. A responsabilidade da sua alimentação é sua. Você pode ter ajuda, mas é sua responsabilidade. O que você está comendo de lanche? O que você está comendo de almoço? O que você está comendo no jantar? Você não precisa planejar e pensar um pouquinho mais nas suas escolhas? Você tem essa responsabilidade nas suas mãos. Não espere que outra pessoa vai te alimentar feito passarinho, mastigar e te dar na boca o que você precisa. Tenha a sua responsabilidade, aprenda a cozinhar, nem que seja o básico, aprenda o que é saudável e o que não é saudável. Tem uma série que pode te ajudar assim nesse começo, que eu vou deixar aqui embaixo para você assistir os vídeos. E tome responsabilidade sobre a sua alimentação. A responsabilidade da sua alimentação não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu marido, não é da sua esposa. A responsabilidade sobre a sua alimentação é sua. E quinto ponto, que também está conectado, é o seguinte: não tem como a gente mudar a alimentação dos outros pelos outros. A não ser que a gente seja pai e mãe, e aí a gente decide o cardápio, como eu falei, a criança ainda tem autonomia sobre as escolhas, né? No item anterior eu falei isso. Mas a gente decide o cardápio, a gente decide o que a gente compra, o que não compra.
Depois que a gente é adulto, não tem mais isso, né? Cada um cuida da sua alimentação e tem responsabilidade sobre a sua alimentação. Eu aprendi essa lição e foi muito valiosa, porque eu não posso sair olhando para o prato alheio, nem de pessoas que eu amo, nem de pessoas da minha família, e ficar apontando o dedo do que tá certo, do que tá errado, e ficar falando que a pessoa devia fazer isso, aquilo ou outro. Eu recebo tantas perguntas e tantas acusações também, quando eu falo assim, qual que é a sua dificuldade na alimentação? Aí tem muita gente que fala, é meu marido, porque ele só come besteira. Ou eu recebo outras, assim, perguntas de pessoas pedindo ajuda do tipo, como é que eu faço para o meu marido comer melhor? Como é que eu faço para minha mulher comer melhor? Como é que eu faço para minha irmã que mora comigo comer melhor? E a verdade é que você não tem responsabilidade sobre a alimentação da outra pessoa, não tem como você encher o saco ou forçar aquela pessoa a mudar. Você pode ser uma influência positiva, você pode mostrar que existem outros caminhos, mas você não pode forçar aquela pessoa. Então, por exemplo, vocês vão ver, e eu vou dar um exemplo pessoal agora. Meu marido, Matheus maravilhoso, que editará esse vídeo, ele come bem, ele tem uma alimentação saudável, mas existem coisas nessa alimentação dele que não são lá essas coisas. Existem alimentos ultraprocessados que entram na alimentação dele que não são lá essas coisas e que não entrariam na minha alimentação. Como, por exemplo, macarrão instantâneo. E o meu marido gosta de comprar macarrão instantâneo e fazer o macarrão instantâneo para si. E o que eu vou fazer quando aparece aqui esse macarrão instantâneo? Eu vou começar a encher o saco? Eu vou começar a implicar? Eu vou começar a falar para ele não fazer isso? Eu vou proibir ele de comer macarrão instantâneo? Eu vou falar, na próxima vez que a gente vai no mercado, ele vai botar um macarrão instantâneo no carrinho e eu vou tirar e falar que não? Claro que não. Ele é adulto e ele tem responsabilidade e ele tem direito de fazer suas próprias escolhas. E agora ele resolveu comer uns sucrilhos. Delícia. E tá aí pra ilustrar, quis comer sucrilhos, eu não vou nem dizer que horas são, nem que tem outras 1000 opções de lanchinhos muito melhores do que esses sucrilhos. E por quê? Porque não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. Eu faço lanches saudáveis, eu como esses lanches saudáveis, ofereço pra ele casualmente, mas eu não vou ficar apontando o dedo e falando, ó, você não pode comer isso, você pode comer aquilo outro. A pessoa tem que tomar a decisão por si só. E é claro que, desde que a gente começou a namorar, essa influência positiva sobre a alimentação dele já aconteceu. E muitas transformações aconteceram. O Matheus come muito melhor hoje em dia do que ele comia quando a gente se conheceu. Eu também, inclusive, né? Melhorei também muito a minha alimentação desde que a gente se conheceu. Existem sabores que ele não curtia, por exemplo, rúcula, que hoje em dia ele tira da própria horta e come a rúcula com muito prazer. E se eu não como, ele bota no meu prato e fala, é da horta, por favor, coma essa rúcula. Então, assim, muita coisa mudou e muita coisa ele progrediu. Mas eu tenho que, é o que eu mais me esforço, eu aprendi essa lição, dar o espaço para ele tirar as próprias conclusões, fazer as próprias mudanças no ritmo dele, sem forçar ele a nenhuma mudança. Então, gente, vamos parar de ficar dando indireta ou brigando com as pessoas ao nosso redor para que elas se alimentem do jeito que a gente quer que elas se alimentem. Sejamos apenas influências positivas. Quando a gente fizer uma comida saudável pra gente, um sabor diferente, a gente oferece. Se a gente for na feira, se a gente for no mercado, a gente pode chamar essa pessoa para ir vir junto. Se a gente for plantar, a gente pode convidar a pessoa a participar desse processo com a gente. A gente pode compartilhar as nossas descobertas com ela, mas a gente não pode pressionar essa pessoa a mudar junto com a gente. E vamos parar também de botar a culpa nos outros que a alimentação da gente não tá boa, tá? Se a sua alimentação não tá ruim, se você não tá com bons hábitos, se você tá precisando perder peso ou cuidar melhor da sua alimentação por qualquer motivo e você vive falando que a culpa é do seu marido ou dos seus filhos ou de seja quem for, para com isso, a responsabilidade é sua, tá bom? Você tem poder de dizer não, mesmo diante a tentações. Lembra que a comida não sai correndo. Lembra que você não é que você nunca mais vai poder comer aquela comida na sua vida inteira. Não, a gente vai tomar responsabilidade pelas nossas decisões e somente pelas nossas próprias decisões e trilhar nosso caminho da alimentação saudável. É claro que existem muitos desafios. No nosso curso Descobrindo a Alimentação Saudável, eu trabalho 3 eixos, que é o conhecimento nutricional, ou seja, saber o que é saudável ou não, saber o que eu posso comer ou não, para poder chegar aos meus objetivos, quantidades, eu falo sobre todos os nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, falo sobre minerais, falo sobre vitaminas. Eu falo também sobre relacionamento com comida, que é uma questão também central na nossa alimentação saudável, e falo sobre organização e planejamento, ensinando várias receitas, como preparar
como fazer cardápios, montar cardápios, lista de compras, passo a passo para fazer as coisas de forma prática, para a gente poder organizar as questões, resolver as questões organizacionais. Se você está interessado em saber mais, em aprender, em ter autonomia e responsabilidade sobre a sua alimentação saudável e continuar transformando a sua vida em uma vida mais saudável, dá uma olhada que as nossas inscrições estão abertas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você chegou atrasado e as inscrições fecharam, não se preocupe, porque periodicamente eu abro mais turmas, então você pode fazer a sua pré-inscrição também aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui o que você achou e quais foram as lições que você aprendeu e que mudaram a sua vida saudável. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!